Olá pessoal, como vocês estão? Todo mundo em casa e de quarentena para a gente poder se proteger. E na aula de hoje a gente vai tentar manter o ritmo como se a gente estivesse na sala de aula. Então, eu preparei os slides para vocês, estou gravando o áudio para vocês acompanharem junto com os slides. E aí a nossa aula vai funcionar da seguinte forma: a gente tem no AVA já as atividades que vocês sempre têm, que eu reforço toda vez no começo das aulas, que é a web aula, que já está lá no AVA, as atividades e o conteúdo do livro didático. E a gente vai ter nessa aula também, junto com as atividades do livro e da web aula, a gente vai ter também esse vídeo que eu vou gravar para vocês, para que a gente não perca o ritmo. Então é importante que vocês acessem, vejam todos os conteúdos que tem lá no AVA para a gente não perder as aulas. E aí, além dessas atividades, além do vídeo, da web aula e do livro didático que já estão lá, tem um questionário também no próprio AVA, que é a atividade avaliativa que estava proposta já para essa semana, que vale 200 pontos, que vocês respondem pelo AVA mesmo. E depois eu vou fazer a explicação das atividades práticas. Essas atividades são alguns trabalhinhos que vocês vão fazer da mesma forma que a gente faz na sala de aula. E aí vocês vão apresentar o resultado desses trabalhos depois para mim, podem me enviar no e-mail o resultado desses trabalhos e eu vou estar online no Skype, vou depois compartilhar o link com vocês para que a gente consiga tirar dúvidas, conversar um pouco, para a gente manter como se estivesse mesmo na sala de aula. E na aula passada, a gente fez aquela atividade da Naturalíssima, que era uma pesquisa sobre o chá verde, vocês lembram? A gente fez uma pesquisa para tentar entender sobre o público-alvo, a concorrência, outras marcas que produziam também o chá verde. E a gente tentou coletar alguns dados que já existiam sobre o chá verde. Isso que a gente fez na aula passada, nós podemos considerar que foi uma pesquisa de marketing. A pesquisa de marketing, ela é um projeto, é a coleta, a análise e a divulgação de alguns dados que eles são importantes para uma situação de marketing específica. E o que são esse projeto, a coleta, o que isso significa? A gente faz um projeto quando vai lançar um novo produto ou quando vai surgir uma nova marca para tentar entender como a gente vai vender esse produto, como o público vai reagir a isso, como o público vai entender esse produto, se é realmente isso que o público quer, descobrir as necessidades. E aí, feito isso, a gente faz esse projeto, a coleta, a análise e a divulgação desses dados para montar um plano de ação de marketing para atingir esse público, esse nosso público. E essa pesquisa de marketing, ela pode ser de duas formas específicas. Assim como todo tipo de pesquisa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. E qual é a principal diferença entre as duas? A pesquisa quantitativa, ela vai dar para a gente resultados relativos à quantidade. Então, se eu faço uma pesquisa, por exemplo, quando a gente vai em algumas lojas tipo a Renner, a hora que você sai da Renner, tem um totemzinho lá onde você vai apertar os botões e dizer qual foi o seu nível de satisfação em relação a isso. Isso é uma pesquisa quantitativa. Depois todos esses dados são coletados e eles fazem para tentar entender qual foi a porcentagem de clientes satisfeitos ou clientes insatisfeitos e tiram quantidades disso. Já a pesquisa qualitativa, ela envolve algumas abordagens que são um pouco diferentes. Então, por exemplo, na qualitativa, é até um exemplo que está no próprio livro. Se eu pego várias mulheres que têm cabelos cacheados, por exemplo, e peço para elas usarem o produto específico para esse tipo de cabelo e dar quais foram as impressões em relação a esse produto. Essa é uma pesquisa qualitativa, porque ela mostrou um resultado de qualidade, se as pessoas gostaram ou não gostaram do produto, quais foram as percepções, sensações em relação àquele produto. Então, o propósito dessas duas pesquisas é
da qualitativa, levantar novas ideias, então percepções, o que as pessoas acham daquele produto. Já a quantitativa é descrever essas características, dar determinados valores para gente. E os métodos que podem ser usados. Na qualitativa, abordagem direta ou indireta, e na quantitativa, levantamento de campo, observação e experimentação. E como são as perguntas que eu faço para o público nesses dois tipos de pesquisa? Na qualitativa, essas perguntas elas são não estruturadas. Então, eu não vou fazer uma pergunta que tenha escolhas, ou isso ou aquilo. É uma pergunta mais aberta para o público poder explicar, falar um pouco mais sobre essa pesquisa. E já na quantitativa, as perguntas elas são fechadas, com algumas respostas já pré-definidas para que o público responda ou isso ou aquilo. Na qualitativa, a amostragem é quantidade de pessoas que eu vou pesquisar, elas podem ser pequenas, porque esse pequeno público pode dizer quais foram as observações em relação àquele produto. Já a quantitativa, a amostragem ela é maior, é uma amostragem grande, para que esses dados, números que eu vou tirar disso depois, eles tenham resultados mais comprovados. E os dados, a análise que a gente vai fazer desses dados, na qualitativa, ele é analisado pelos pesquisadores que coletaram e ele tem alguns domínios da ciência do comportamento, que é exatamente o que a gente estuda aqui, entender como as pessoas se comportaram no uso daquele produto. E os resultados tendem a ser subjetivos. Já na quantitativa, os dados eles são coletados e são colocados num banco de dados. Então, eu vou fazer porcentagem, números para poder tirar o resultado daquilo. E esses resultados eles são um pouco mais objetivos do que na pesquisa qualitativa. Então, elas têm essas principais diferenças. E a pesquisa do consumidor, a pesquisa do público que eu faço, ele passa por alguns processos, tem algumas etapas que a gente vai seguir para que a gente chegue no resultado final. Primeiro, a gente precisa definir os objetivos. Quais são os objetivos dessa nossa pesquisa? Os objetivos, essa definição dos objetivos, ela deve ser feita com o máximo de cuidado possível, porque o tipo de informação, o nível de informação que a gente precisa, elas são estabelecidos já nessa etapa. Então, para definir os objetivos, eu preciso saber o que eu quero dessa pesquisa, o que eu quero ter de resultado nessa pesquisa. Então, aí eu defino os objetivos. Depois, a gente vai entender quais são os dados, como a gente vai coletar esses dados. Então, eu vou fazer entrevistas, vou pesquisar, vou deixar um lugarzinho de perguntas e respostas para as pessoas responderem. Vai ser qualitativo ou quantitativo a minha pesquisa. Então, eu vou coletar esses dados para tentar avaliar como isso vai acontecer. Com os dados já coletados, a gente vai fazer a análise desses dados, vou avaliar os dados para passar para a etapa seguinte. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente vai coletar alguns dados secundários. E o que são dados secundários? Esses dados são dados que já estão presentes. Então, por exemplo, eu faço pesquisas em dados do IBGE, alguns bancos que já existem, vou pesquisar livros, revistas que falem sobre isso que eu vou pesquisar. E depois disso, eu vou para essa pesquisa primária. E o que é a pesquisa primária? É quando eu vou envolver o próprio consumidor nessa pesquisa. E aí sim eu vou fazer essa etapa de entrevistas, de perguntas, para que aqui esses dados que eu pesquisei de fontes já próprias sejam avaliados junto com dados que a minha própria pesquisa, que é a mesma que vocês mesmos tenham coletados. E aí eu preparo como eu vou fazer isso e faço a coleta desses dados primários. Então, a gente primeiro
coleta e avalia dados secundários, dados que já existem, se prepara e define qual estratégia vai ser usada para coletar os dados primários, faz essa coleta, junta todos esses dados e vamos fazer as análises. O que esses dados dessas pesquisas, tanto da primária quanto da secundária, o que isso me trouxe, que trouxe para o meu objetivo, atender os meus objetivos. E aí, depois disso, a gente faz um relatório sobre esses resultados. Coloca em forma de texto o que são esses resultados que eu estou buscando na minha pesquisa, se eles foram alcançados ou não. E aí, aqui tem um outro gráfico, que é uma figura que faz essa diferenciação dos tipos de pesquisa. Então, os métodos de coleta de dados, eles se dividem em dois, como a gente já disse, qualitativa e quantitativa. E a qualitativa, ela se divide em outros dois, a abordagem direta ou indireta. Já a quantitativa, ela se divide em três, que pode ser levantamento de campo, experimento ou observação. Então, eles se dividem dessa forma para que a gente possa definir quais são os melhores métodos. De acordo com a minha pesquisa, eu vou entender se eu preciso mais de uma qualitativa, quantitativa, e dentro de cada uma, qual é o tipo de pesquisa que eu quero fazer. Então, na pesquisa qualitativa, essa pesquisa pode ser direta, que é em aplicação de questionários, entrevistas, em algum grupo específico. E ela também pode ser indireta, quando eu faço algumas associações, algumas situações problema que o meu público vai ser inserido para eu entender como ele reage. Então, se na direta eu faço perguntas sobre um tipo de produto, nessa indireta eu posso colocar, por exemplo, meu público usando aquele produto durante um tempo para ele dar os resultados. Já a quantitativa, ela pode ser levantamento de campo, eu vou a campo, eu vou onde essas pessoas estão para tentar tirar informações, ou eu posso fazer um experimento, que pode ser um pouco até parecido com a indireta, eu coloco as pessoas em situação de uso e depois tiro alguns dados quantitativos em relação a isso, então vejo quanto por cento das pessoas ficaram satisfeitas, quantos insatisfeitos, quantos sentiram resultados. Ou observação, eu vou observar as pessoas no cotidiano, como elas, por exemplo, dentro de um supermercado, eu fico observando quais são os lugares que quais gôndolas elas passam primeiro, quais gôndolas elas não passam. Então, eu faço isso para tentar observar as pessoas nessa situação do dia a dia. E aí, aqui tem uma reflexão que a gente tira do próprio livro mesmo para vocês pensarem, que é um grande desperdício quando a gente investe quantidades de dinheiro em uma pesquisa e a gente não sabe o que fazer com o resultado dessa pesquisa. Por isso é tão importante a gente usar, entender qual é o objetivo da minha pesquisa. Porque se eu sei o objetivo da minha pesquisa, eu sei o que eu vou fazer com esses dados depois de pronto. Se eu não sei o objetivo, às vezes eu faço a pesquisa, vou a público, tiro todos os dados que eu preciso e depois de terminar essa pesquisa, eu não sei o que fazer com esses dados. Então, é muito importante eu saber o que eu vou fazer com os dados para que eu possa não perder essa minha pesquisa, para que eu não perca todo o investimento feito. E a grande dificuldade que a gente encontra quando vai fazer uma pesquisa de marketing é que, em algumas vezes, um produto que você, por exemplo, gosta muito, outra pessoa já não gosta. Então, por exemplo, quando a gente vai em um restaurante, às vezes você chama alguém para ir em um restaurante que é o seu restaurante preferido. E quando você chega lá, a pessoa não gosta do lugar que você sugeriu. Por quê? Os gostos são muito diferentes, são algumas peculiaridades, particularidades de cada um.
E como a gente faz uma pesquisa entendendo que existem gostos diferentes? Um método usado é esse aqui dessa tabelinha, que é um método de um tipo de coleta de dados. E essa coleta pode ser feita da seguinte forma: quando você vai lançar um produto novo, aqui o caso é de uma loja de doces, por exemplo, que colocou na tabelinha alguns produtos que vão ser lançados ou que a empresa deseja lançar, para que o público faça uma lista de prioridades do que gostaria mais nesses produtos. Então essa é uma opção, porque entendendo quais são as prioridades do público, em sua maioria, mesmo que tenha pessoas que gostem mais de um ou de outra coisa, a gente consegue entender qual é o gosto maior, o gosto assim da maioria, o gosto principal. Então aqui, por exemplo, são colocados tipos diferentes de tortas e preços diferentes. E aí a gente consegue analisar algumas coisas. Por exemplo, essa que é a torta mais cara ficou em último lugar, em quinto lugar. Provavelmente porque o público entende que não pagaria esse preço por esse tipo de produto. Já que ficou em primeiro lugar, ela tem menos diferenciais do que a última. É um pouco mais caro, por exemplo, ela é R$1 mais cara do que essa, só que os itens que ela apresenta são mais atrativos ao consumidor. Então, quando a gente apresenta um questionário desse tipo, a gente consegue tirar algumas informações do consumidor, mesmo sabendo que existem gostos diferentes. E a gente pode ampliar muito mais esse tipo de pesquisa. Por exemplo, aqui, o último tem raspas de laranja. Então, talvez meu público não goste muito de raspas de laranja, as duas que ficaram em último lugar. Então, eu sei que em outros produtos que eu vou produzir para esse público, eu não vou colocar esse item que ficou em último lugar, que talvez não seja algo que o meu público gosta muito. E também, para analisar a satisfação de um produto, os atributos desse produto são muito importantes. O que o meu produto tem que desperta a atenção, que desperta a vontade do público de comprar. E aí, os atributos, eles podem se diferenciar por atributos salientes ou importantes. Os atributos importantes, eles são atributos que fazem com que coisas que tem no produto que realmente significam e fazem diferença. Já os salientes são coisas que o consumidor consegue perceber, talvez coisas visuais, que não fazem tanta diferença na funcionalidade do produto, mas que também são avaliados também por esse público. Então aqui, um exemplo que ele dá é um violão. Quando eu vou comprar um violão, o atributo saliente talvez seja um item decorativo, algum detalhe de aparência do produto. Isso pode fazer com que eu escolha aquele violão ao invés de outro, mas esse item não é extremamente importante. Já, por exemplo, a qualidade das cordas é um item importante, não faz tanta diferença na parte visual do produto, mas faz diferença na funcionalidade. E alguns outros também atributos são qualificadores e determinantes. Os qualificadores, eles definem um critério a partir da qual essa escolha vai ser feita. E os determinantes, eles são o que fazem o consumidor fechar a compra. Então, aqui tem um exemplo da compra de um carro. Os atributos que são qualificadores, que fazem com que o consumidor ele se interesse por esse produto e faça com que ele prefira esse produto. Então, aqui no caso do carro, segurança, economia, conforto. Mas, por exemplo, se essa família for uma família grande, de 7 pessoas, mesmo que um carro tenha segurança, economia e conforto, o fator determinante, que é o que faz com que essa pessoa feche a compra, é o número de assentos. Então, se um carro é super seguro, econômico e confortável, mas ele tem só 5 lugares, esse público, essa pessoa aqui desse caso, não vai fechar a compra. Mas se o carro tem 7 lugares, esse é um fator
determinante que faz com que essa compra seja fechada, que a pessoa tenha a decisão, então, de realmente comprar esse produto. E aqui eu trouxe um caso do iPhone, a gente sempre traz o caso do iPhone, sempre comenta sobre esse produto, que mudou muito. Aqui na imagem a gente percebe quantas versões tiveram do primeiro iPhone que foi lançado até hoje. E a gente sempre comenta que será que essas mudanças são mudanças que realmente diferenciaram tanto um iPhone do outro? E como essas necessidades das funcionalidades de cada um desses modelos de telefone foram implantadas no nosso dia a dia. Aqui no texto, ele mostra um pouco fala um pouco sobre a tecnologia 3D Touch, que era uma tecnologia que não existia antes. Alguns modelos, algumas outras marcas pesquisavam sobre isso, e o iPhone introduziu em alguns dos seus modelos, e agora é uma tecnologia que a gente usa muito no celular. Essa função é quando a gente clica sobre um aplicativo ou alguma função, e se a gente permanece mais tempo apertando ali aquele botão, ele abre uma outra janelinha. Então, por exemplo, quando a gente tem uma conversa no WhatsApp que a gente não quer abrir aquela conversa, se você clica em cima da janelinha, em cima do item, e fica segurando, a janelinha se abre, você lê e depois você solta, e é como se você não tivesse aberto aquela conversa ainda. Então esse recurso é muito usado. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo gravando essa tela aqui no celular, no celular não, no meu tablet, no iPad. E essa gravação que eu tô fazendo, eu só consigo gravar com voz porque eu fiquei segurando o botãozinho de gravação de tela e ele apareceu a função de habilitar o microfone. Abrir uma outra função, eu clico e consigo gravar dessa forma que eu tô gravando para vocês. Então o iPhone, ele foi criando novas funções que muitas vezes a gente não precisava, mas pesquisando o público, entendendo como é esse consumidor, ele criou necessidades que a gente não sabia que tinha e que hoje, por conta desse produto, a gente passou a ter essas novas necessidades. Então aqui tem todos os modelos, tem pessoas que trocam de um em um modelo e tem pessoas que esperam os modelos realmente ficarem obsoletos, não conseguir usar mais para trocar. Em alguns casos as mudanças são mínimas, de tamanho, poucas funções, mas mesmo assim a gente sente a necessidade de ter o novo modelo que foi surgindo. E aí, falando ainda nessa coisa de tecnologia, a tecnologia ela ajuda muito também nas pesquisas de público. Eu consigo pesquisar o meu público sem precisar me deslocar fisicamente, por exemplo. Então, se eu quero fazer pesquisa com um público de pessoas específico, eu consigo na internet, nas redes sociais, encontrar esse público de pessoas e aplicar a minha pesquisa, o meu questionário, que seja para essas pessoas, sem precisar sair do lugar. Então, algumas vantagens da tecnologia, das redes sociais, possibilidade de acessar um grande número de pessoas, eu consigo levar a minha pesquisa para muitas pessoas sem precisar me deslocar, amostras da população com foco específico. Então, se eu quero pessoas que, por exemplo, uma pesquisa de um novo produto para o público vegano, existem Instagrams ou alguns grupos no Facebook específico desse público. Eu consigo colocar minha pesquisa ali de forma direta. Levantamento do mesmo tipo de informação obtida em entrevistas pessoais e telefônicas. Então, mesmo a informação que eu tenho, se eu entrevistar a pessoa pessoalmente, eu consigo entrevistando essa pessoa de forma virtual pelas redes sociais. Viabilidade de fazer chegar ao respondente imagens e animações. Então, eu consigo mandar vídeos, fotos, coisas que podem melhorar a minha pesquisa por conta dessa tecnologia de comunicação. Velocidade para compilar os dados. Então, se a gente faz, por exemplo, uma função muito bacana para as pesquisas, eu posso fazer um documento
por exemplo, no Google, um questionário, envio esse questionário que eu fiz no Google para várias pessoas e ali mesmo naquela ferramenta, os meus dados já são compilados e já saem alguns resultados em relação a porcentagem, coisas do tipo. Então, esses dados conseguem ser compilados de forma muito mais rápida. E o custo é reduzido, porque eu consigo distribuir essa minha pesquisa, alcançar um grande público de pessoas só usando as redes sociais, a internet, sem precisar me movimentar, sem sair do lugar, sem ir até essas pessoas. Isso faz com que o custo seja muito mais baixo. E aí, aqui a gente fecha o nosso conteúdo teórico, mais informações sobre esse conteúdo tem no livro didático, ele aprofunda um pouquinho mais, aqui a gente só faz uma revisão desses conteúdos. E agora eu vou explicar para vocês quais vão ser as atividades práticas que a gente vai fazer. Essas atividades práticas vão ser feitas da seguinte forma. A partir de agora, eu vou explicar e aí vocês vão se juntar, podem fazer, alguns casos tem uma atividade que vai ser até em grupo, vocês podem fazer o mesmo grupinho que a gente já estava usando nas outras aulas, podem fazer um grupo no WhatsApp só para a gente fazer essa aula, para fazer essa pesquisa, para vocês conseguirem conversar. E aí, a gente vai fazendo as atividades como se realmente estivesse na sala de aula. Todo mundo vai começar no mesmo horário, as pesquisas, tentar desenvolver as atividades. E aí, depois, no nosso chat do Skype, que o link tá no AVA, e eu já mandei o link para o representante de turma também. Por esse link lá nesse chat, a gente vai conversar um pouco, trocar algumas informações. E aí, a primeira coisa é esse videozinho aqui do YouTube. Vocês não vão por aqui, por esse vídeo, conseguir clicar no link, porque essa é uma gravação de tela. Mas o link já tá no AVA também. Vocês vão entrar, assistir esse videozinho. É um vídeo rápido, acho que não tem nem 3 minutos. E assistindo esse vídeo, vocês vão fazer esse de forma individual. Vocês vão fazer algumas anotações sobre o vídeo, tentar fazer algumas relações com o conteúdo que a gente viu hoje em sala. Então, a primeira atividade é essa do vídeo, de forma individual, assistir e fazer as anotações. Façam as anotações todas em um arquivo do Word, para vocês conseguirem me entregar depois. Podem me mandar esse arquivo no e-mail até sexta-feira, mas coloquem tudo no arquivo do Word para facilitar, para eu conseguir depois avaliar quem fez, como vocês fizeram essas atividades. A segunda atividade, que é em grupo, essa vai ser um pouquinho mais longa, a gente vai fazer uma pesquisa, definir uma pesquisa passo a passo de pesquisa do consumidor, usando esses passos aqui que a gente viu, de algum produto da nossa preferência. Então, vocês podem, em grupo, usando aqueles grupinhos que a gente já usa em sala, vocês vão pesquisar quais seriam essa pesquisa do consumidor para um produto específico. Cada grupo pode escolher o seu produto. Se vocês quiserem continuar usando uma pesquisa parecida com da aula passada, que vocês pesquisaram os 4 P's para uma marca fictícia, caso vocês fossem criar, podem usar essa marca, não tem problema, ou podem criar uma nova, como vocês preferirem. E aí vocês vão definindo todos os passos dessa pesquisa que vocês fariam nessa marca. Então, quais seriam os objetivos da pesquisa em relação a esse produto que vocês querem? Quais são os dados secundários? Então, o que tem na internet de pesquisa sobre o público dessa minha marca? O que tem já de pesquisa de outros dados disponíveis? Depois, como eu faria essa pesquisa para esse público? Como eu aplicaria um questionário nesse meu público? No público que eu escolhi dessa minha marca? Questionário, entrevista, eu levo o público para usar o produto e me dá resultados. É quantitativo, é qualitativo, como vocês vão fazer? Depois, vocês vão de forma fictícia, claro, porque a gente não tem
ainda mais nesse momento que a gente não está encontrando pessoas e nem tem o tempo hábil para fazer a coleta dos dados. Mas caso no grupo vocês queiram testar essa entrevista aí, no grupinho que vocês estão fazendo mesmo, o trabalho podem fazer. Depois vamos analisar esses dados, o que eu tirei dessas pesquisas e fazer um breve relatório aí, não é um relatório, é só algumas linhas, umas 4 linhas no máximo, dizendo o que vocês entenderam desses dados pesquisados. Isso aqui é uma pesquisa fictícia, tá? É só para vocês entenderem quais são esses processos, mas não é uma pesquisa que vocês realmente vão aplicar e ter resultados satisfatórios e concretos. É só uma pesquisa fictícia para a gente entender como faria esse processo. E aí, a outra atividade, a última atividade, é a atividade do livro, que é a última atividade que a gente vai usar a naturalíssima como pano de fundo das nossas pesquisas. A gente usou a naturalíssima aí desde o começo, então a gente vai fechar essa última vez que a gente vai usar essa empresa fictícia. E aí, o que vocês vão fazer nesse trabalho? O briefing que eles apresentam é que a naturalíssima, ela pretende criar um chá de caixinha, então um chá que você já compra, já vem pronto, para oferecer em lanchonetes de faculdades, e é o público de vocês. E segundo quem está fazendo essa pesquisa, eles imaginam que o público seja jovens de 20 a 25 anos, masculino e feminino, classe B e C, estudantes de ensino superior das universidades. Então, a empresa quer saber algumas coisas sobre esse público e esse novo produto. E é essa pesquisa que vocês vão fazer. Que sabor que esse chá deveria ter, de acordo com o público que é o público de vocês? Qual o melhor sabor que ia satisfazer esse público? Um sabor único, mistura de chá com frutas? Como seria essa embalagem? Uma caixinha, uma garrafa de vidro, de plástico, com ou sem canudo? Qual o tamanho dessa embalagem e que preço esse público estaria disposto a pagar por essa bebida? Isso também é colocado num arquivo do Word, tá? Para vocês conseguirem me entregar depois. E aqui tem alguns passos que é sugerido para vocês conseguirem responder essas perguntas do slide anterior. Então, para responder essas perguntas, vocês vão usar esses procedimentos. Como eu posso fazer? Informações de produtos similares, quais atributos e características esses produtos têm. As informações levantadas eu vou usar para responder essas perguntas. Vamos selecionar alguns tipos de chá que poderiam atender esse público-alvo. Quais tipos de chá que poderia atender esse meu público-alvo? Façam uma listinha que ele sugere de 5 ou 8 tipos, misturas de chás, por exemplo, vocês podem criar. E essa pesquisa, esses tipos de chá que vocês escolheram, eles sugerem que a gente faria durante o intervalo das aulas, ia perguntar para os outros alunos como eles preferiam, qual a ordem. Dos 5, por exemplo, qual seria o primeiro em escala de escolha e qual seria o último. Então, os alunos na própria faculdade fariam essa pesquisa. Como a gente está em casa, vocês podem perguntar para pessoas que estejam na casa de vocês. Se vocês estiverem sozinhos, enviem para alguns amigos pelo WhatsApp, para algum grupo de amigos. Quem responder ali na hora, vocês pegam essas informações, porque a gente não tem tempo para responder, a gente já vai fazendo ali na hora. Peguem essas informações e vamos montar um relatóriozinho com o que essas pessoas escolheram, quais preferiram, qual foi o sabor preferido. Então, qual a estratégia que vai ser a estratégia de venda para esse público, para o público que a gente escolheu. Então, essas são as atividades do dia. Além da parte teórica, vocês vão fazer assistir o vídeo e ver quais são as informações que são úteis, o que a gente pode relacionar, fazer essa atividadezinha aqui, definindo os passos da pesquisa de acordo com o produto que vocês vão escolher. E por último,
a atividade na Naturalíssima. E aí eu vou estar disponível no Skype pra gente conversar, tirar dúvidas, trocar as informações. E até sexta-feira vocês me enviem esse conteúdo em um arquivo do Word, vocês vão me enviar no e-mail. A Isa, que é a representante de turma, tem o meu e-mail, aí vocês podem me mandar, coloquem o nome de vocês, para eu saber quem fez todas essas atividades, certo? E aí a gente se encontra agora lá no grupo do WhatsApp, a partir das 7 horas eu já vou estar disponível, vou estar online lá no grupo, e aí a partir das 7 vocês começam a assistir as aulas, ver os vídeos, ler o que precisa ser lido, e conforme foram tendo dúvidas, lá pelas 8 e pouco, acho que vocês já terminaram de assistir tudo, a gente pode começar a conversar no grupo, certo? Então a gente se encontra para conversar mais tarde.